Fábio Samuel estudou em 3 diferentes escolas da cidade, todas públicas. Esta é a Escola Municipal de Barbacena, onde Fábio Samuel estudou até a 5ª série. Segundo os registros, embora tímido, era considerado um bom aluno. Vem também desta época os primeiros relatos de suas dificuldades de convivência com colegas da mesma idade. Em Barbacena, me encontro com a diretora da escola onde Fábio Samuel estudou até a 5ª série. Que tipo de estudante ele era? Ele era uma criança receptiva, carinhosa, calma e bastante participativo nas atividades pedagógicas. Era um bom aluno? Muito bom aluno. O que mais chamava atenção no comportamento dele nessa época? Ele sempre foi uma criança introvertida, mas isso, de acordo com o meu conhecimento, não é uma característica que possa colocar na conta dele alguma coisa que vá prejudicá-lo. A conversa com a professora Zaine Cursi é repleta de emoção e de reflexões. E qual a sua reação ao saber que esse aluno que a senhora conheceu bem se tornou um terrorista? Eu fico bastante... eu fico emotiva com isso. Talvez esse menino tenha sido abraçado por uma... A organização queria para ele servir de coisas ruins, mas ele, naquele momento, se sentiu acolhido. E aí ele se entregou. De educação católica, ele chegou quase a ser coroinha. Por que uma mudança tão radical iria acontecer? É verdade que você foi coroinha na sua igreja? Eu tive participação na Igreja Católica. De fato, durante o período do início da minha adolescência, eu sempre fui muito apegado à Igreja Católica. Eu cheguei a auxiliar o padre e os ministros da Eucaristia. Mas como alguém que chegou quase a ser coroinha da sua própria igreja, da sua paróquia, se radicalizou, se converteu ao islamismo e ao islamismo radical? Eu sempre fui um católico muito ferrenho, então eu estudava a respeito do catolicismo. Em determinado momento, eu conheci o Alcorão pela internet. Achei interessante, comecei a estudar mais profundamente a respeito. Foi assim que eu me tornei muçulmano. Mas, Fábio, nós vivemos em um país de liberdade religiosa. Você pode professar a fé que você desejar. A Constituição prevê isso. Mas milhões de pessoas que se convertem ao islamismo não se transformam em terroristas. Não se transformam em pessoas radicalizadas, como você se transformou, como você se converteu. Por quê? Na escola, por ser, de certo modo, diferente, eu me destacava nos estudos. E os demais alunos, alguns deles, implicavam comigo. Também pela baixa estatura, pela quietude, implicavam comigo. Eu sofria bullying. E sofri durante muito tempo bullying. Inclusive, eu não me recordo um ano em todo o meu período escolar no qual eu não tenha enfrentado este problema. A senhora chegou a ficar seriamente preocupada com essa mudança? Nossa, quantas vezes eu chorei. Por quê? Quantas vezes. Porque eu ficava com muita dó dele, sabe? O que a senhora observava que a senhora ficava tão preocupada? Ele sofria muito bullying. Eles batiam nele na rua. Isso moldou o que você se tornaria? Eu diria que não. No entanto, foi um fator de peso para que eu me isolasse ainda mais. Por que esse isolamento e como era esse isolamento? Eu me tornei basicamente uma pessoa antissocial, principalmente depois da pandemia. Eu me tornei mais recluso. Se antes eu já não gostava de ter muita interação social, por conta de todo esse bullying,
Agora eu já não queria mais nem ter contato. Eu cheguei a ter medo de andar nas ruas por conta disso. Mas ser antissocial não significa se transformar em uma pessoa radical, em uma pessoa que alicia outras para praticar o terrorismo. De fato, mas sendo antissocial e tendo contato na internet durante muito tempo, facilita conhecer pessoas de todos os lugares e de todos os meios. Na internet, inclusive, foi onde aconteceu tudo. Um vídeo de 8 minutos. É a maior prova da impressionante transformação pela qual Fábio Samuel passou. O vídeo foi encaminhado pelo FBI à Polícia Federal Brasileira em novembro de 2022. The first question is, what is your Aparência agressiva sem mostrar o rosto. Ele veste jaqueta, lenço e capuz. Trata-se de uma declaração de lealdade de Fábio ao Estado Islâmico. Um documento essencial para sua admissão à organização terrorista. Ele responde a perguntas de seu recrutador internacional. What is your kunya? My kunya is Mahmoud Al-Barzili. Minha alcunha é Mahmoud Al-Barzili. Where country are you from? I'm from the land of Brazil. Eu sou do Brasil. Vem então a primeira pergunta do recrutador do Estado Islâmico. Which language you speak? Portuguese and English, and very few Arabic. Just some words. Quais línguas você fala? Português, inglês e só um pouco de árabe. Apenas algumas palavras. Have you done any training? Você tem feito algum treinamento? Yes. Physical training, hand-to-hand combat, and knife training. Treinamento físico, combate homem a homem e treinos com faca. Why do you enjoy the Khilafah? Por que você quer se juntar ao Estado Islâmico? Eu tenho visto muitos irmãos apoiadores. Quero ser um recrutador deles. A última meta é manter a regra de Allah. Governar esse mundo. I want to keep the caliphate, the Khilafah, while it ruled by Quran and Sunnah. Eu desejo manter o califado. That you have could be beneficial for the Khilafah. O que você sabe fazer que possa ser útil ao Estado Islâmico? Eu trabalhei como açougueiro. Posso abater animais, fazer atentados, realizar ataques e combates homem a homem. What type of work you want to do for the Khilafah? All right. Qual tipo de trabalho que você gostaria de fazer? The first place, I want to be a jungle. Quero ser um soldado de Allah na jihad. But I have also interest on Hizbah. Be a colleague. Ser um recrutador para os falantes de português. Brothers and maybe sisters, I call them for the Khilafah. Irmãos e irmãs. Chamá-los para o califado. Will you travel for Africa? Se nós o escolhermos, você viajaria para a África? Yes, I can travel for every wilayah that your brothers send me. Sim, eu estou pronto para ir, mas eu estou esperando os irmãos prepararem os documentos. Can you travel? So actually, I'm trying to get the risk from my. Eu estou tentando conseguir alguma renda. I'm trying to get it. Então, se os irmãos puderem me ajudar, eu pagarei de volta. Eu recompensarei. Wallahi, I will repay it. Wallahi, I will reward it. Você sabe do que se trata essa imagem? Sim, sou eu. Eles pediram que eu gravasse e mandasse para eles, para que eles pudessem autenticar que eu não era um infiltrado ou algo do tipo. Mas você, nessa gravação, garante estar totalmente preparado para ser integrante do Estado Islâmico. De fato. Você diz que é o seu desejo. E Isso é você verdade. diz que você já vive esta, entre aspas, fé. Eu disse isso. Isso é verdade. Se isso é verdade, você, pelo menos mentalmente, já era pertencente ao Estado Islâmico. Não oficialmente, mas eu entendi o que você quis dizer. De fato, eu disse essas coisas sim. Não é uma contradição que você disse? Você fala que não é do Estado Islâmico ou não era do Estado Islâmico? Não integrei a organização fisicamente. Porque você não pôde viajar, só por isso. Isso é verdade.
Qual foi o argumento mais importante para você decidir, enfim, se converter a uma organização terrorista? Uma organização que prega a matança de seres humanos. No momento em que eu conversei com um suposto marroquino, que era supostamente do Estado Islâmico, e ele fez promessas para mim. Dizia que, chegando lá, eles iam arcar com todas as despesas gastas, poderiam auxiliar minha família, me ajudariam a ter esposas. Eles fizeram diversas promessas. Falaram que iriam me auxiliar no setor de imigração, facilitar a viagem, e que a única coisa que eu precisava fazer era comprar a passagem, só. Aparentou ser uma oportunidade de ouro. Eu não gostaria de perdê-la. Questionamentos inevitáveis. Em que momento você se radicalizou? Em que momento você passou a considerar aceitável destruir outras vidas, perseguir pessoas que não pensassem como o Estado Islâmico pensa? No momento em que as pessoas que eu conheci diziam que aquilo estava no Alcorão e aquilo estava na Sunna. O Alcorão não prega a morte de Definitivamente adversários. não. Mas você pregava. O Estado Islâmico prega. De fato, foi um erro que eu cometi. Mas por quê? Como isso aconteceu exatamente? Através dos diálogos com tais pessoas que mostravam que havia uma base religiosa porque eles estavam dizendo e falando. Então era difícil contra-argumentar com eles. Em que momento você passou a considerar que matar outros poderia ser aceitável, em nome da sua fé? A partir do momento em que me convenceram através de artimanhas argumentativas, usando citações de sábios, citações isoladas de sábios, versículos isolados do Alcorão e citações do profeta fora de contexto. Qual foi o argumento mais contundente que fez você, de fato, se radicalizar? Foi um argumento usado por um sírio, quando ele me mostrou diversas fotos e também gravações de muçulmanos mortos na Síria, no território do Estado Islâmico, por bombardeios da coalizão. Ele disse que a resposta deveria ser dada da mesma maneira, do mesmo jeito. Uma distorção da mensagem Uma do Alcorão. distorção. E quando eu vi aquilo, não fazia nem 2 anos que eu havia me convertido ao islamismo, eu vi aquilo e pensei, nossa, está no Alcorão, não tem como estar errado. Durante quanto tempo você esteve próximo ao Estado Islâmico? Eu me converti ao islamismo aos 17, hoje eu tenho 21, então aproximadamente 3 anos, talvez um pouco mais. O que significa estar radicalizado? Estar convencido de que o que os terroristas pregam acerca do radicalismo religioso está correto. Isso significa estar disposto a quê em nome dessa causa? A tudo. Defina tudo. Sem meias palavras, o que é tudo? O que eles dizem que é permitido. Por exemplo, Ataques, assassinatos, execuções, execuções, incluindo de pessoas inocentes, incluindo de pessoas inocentes, civis. civis. Você estava totalmente determinado a isso, naquele momento. Sim, e não tenho nenhum orgulho disso. Naquele momento você tinha orgulho disso? Naquele momento eu tinha orgulho disso. Eles me convenciam de que era certo. Mas chama atenção o fato de que você é uma pessoa que teve uma boa educação. De fato, Você fala idiomas, sim, você conversa sobre geopolítica. sim. E como alguém pode ter sido tão radicalizado dessa forma, ter sofrido uma lavagem cerebral nessa extensão? Durante todo esse período, eu só conversava com essas pessoas. Afinal, eu estava hiperfocado em aprender tudo acerca da religião. E eles ensinavam tudo acerca da religião que os era conveniente. Que parte da religião diz que você tem que aprender a fabricar explosivos caseiros? É o que eles diziam. Que parte da religião diz que você tem que aprender a assassinar com faca? Eles emitiam fatwa, emissões jurídicas, dizendo que deveríamos matar policiais dos governos que não fossem muçulmanos e coisas do tipo.
Março de 2023. A Polícia Federal Brasileira começa a rastrear as conversas entre Fábio e o Estado Islâmico, o que acaba levando à sua prisão no aeroporto de Guarulhos, em uma data que ele não esquece. Como é que você planejou fazer essa viagem? Eu passei algumas semanas buscando em diversas empresas aéreas passagens para a Turquia. Eu planejava viajar não para o Oriente Médio, mas para o norte da África, onde o Estado Islâmico estava detendo uma quantidade de território maior. Eles estavam avançando militarmente. Me disseram que ir para o Oriente Médio seria mais fácil do que ir para o norte da África. E foi assim que eu tomei a decisão. E se só tinha uma passagem de ida? Verdade. Ou seja, você não pretendia voltar. Não pretendia voltar. E por isso você foi preso. De fato, por isso eu fui preso. O que te falaram naquele dia para te prender? A polícia? Eu me recordo que quando eu estava na fila do embarque, o policial tocou no meu ombro e perguntou se eu era Fábio Samuel. Eu disse que sim, sou o Fábio Samuel. Ele pediu que eu o acompanhasse, entregaram minhas malas. Após isso, a gente foi para a sala de interrogatório, fizeram diversas perguntas. Eu não respondi nenhuma delas. Se você não tivesse sido preso pela polícia ao tentar embarcar para a Turquia, quantas pessoas você acredita que teria assassinado agora, nesse momento? Eu não sei. Você estava pronto para isso? Estava, de fato. No entanto, eu acredito que eu já estaria inclusive morto, caso tivesse conseguido viajar. Teria valido a pena? Definitivamente não. Na cadeia, mesmo preso, eu acredito que eu estou vivendo mais do que eu teria vivido caso eu tivesse conseguido viajar. Neste trecho existem orientações sobre como o Fábio deveria responder se fosse questionado pela imigração saindo do Brasil ou chegando na Turquia. Você pode dizer que é brasileiro muçulmano e quer visitar as mesquitas na Turquia. Vou me encontrar com o irmão antes da área de imigração? O recrutador responde: quando você sair do avião em Istambul, ande em direção à imigração e vão te encontrar. Você sabe que seus irmãos têm trabalhos e nós estamos em todos os lugares. Você entende? Eu não quero dizer muito aqui. Você confirma que recebeu orientação do Estado Islâmico de como responder aos questionamentos que poderiam ser feitos a você, tanto no Brasil quanto na Turquia? Sim, eu me recordo que o suposto turco dizia que eu deveria falar determinadas coisas no check-in, só que ele também deixou claro que eu não deveria ficar muito preocupado quando chegasse na Turquia, porque devido às fotos do passaporte e devido ao fato de ele já ter meus dados, eles iam facilitar a viagem, só que eu estava muito preocupado. É verdade que até mesmo um integrante do Estado Islâmico iria encontrar contigo antes de você passar pela imigração na Turquia? É verdade, ele falou isso. Isso é uma infiltração muito grande, porque teria que ter a conivência de autoridades, ou de quem fica no aeroporto, na imigração. Isso foi falado a você? E antes de você passar pela imigração? Foi falado que antes que eu passasse pelo setor de imigração, já teria alguém me esperando, que ia perguntar se eu era tal pessoa, se eu era o Fábio Samuel, e que ia me levar até outro lugar. Qual era o planejamento para você? O suposto turco me disse que iríamos para uma espécie de campo de treinamento na Turquia, iríamos ficar um tempo, depois iríamos atravessar ilegalmente para o Iraque, e lá já estaremos dentro do território do Estado Islâmico. E, posteriormente, ele cita que, caso eu achasse necessário, atravessaríamos para a Síria. Você confirma que tentou convencê-los a te deixar pertencer à linha de frente? Sim. Aos que fazem as missões mais arriscadas, as missões matar ou morrer? Sim. Por que você tinha essa intenção? As propagandas do Estado Islâmico davam muita ênfase nessa questão das linhas de frente. Diziam que, caso a pessoa morresse, caso o muçulmano morresse na linha de frente, receberia a mais alta das recompensas.
A prisão é o ponto de partida para a descoberta de uma série de gravações e documentos que revelam segredos guardados pelo jovem brasileiro recrutado pelo Estado Islâmico. Apologia ao nazismo, manuais de fabricação de bombas caseiras, vídeos de torturas e execuções do Estado Islâmico. O que ele admite na conversa comigo? Por que esse fascínio pelo nazismo?